Olá, mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Bom, hoje eu vou fazer aqui um vídeo a respeito da tentação de Jesus no deserto, tá? Quem foi aquele diabo, né, que foi tentado ali, que tentou Jesus no deserto, né? Eu sempre faço os vídeos falando a respeito do que é diabo, né? E a gente que fala da graça, a gente sabe que diabo quer dizer acusador ou opositor, ou seja, tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus. E não um ser espiritual, como diz o sistema religioso, tá bom? Então, ou seja, aqui em Lucas 4, do 2 ao 13, tá? Marca aí na sua Bíblia, Lucas 4, do 2 ao 13, fala assim, olha só. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, terminando eles, teve fome, tá bom? E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão, tá? Então, ou seja, meus amados, aqui, se você ler, você vai entender que parece uma segunda pessoa, tá? Mandando que Jesus transformasse ali aquela pedra em pão. Aqui fala que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Então, ou seja, um diabo a qual o sistema religioso acredita que era um ser espiritual, mas claro, de fato e de verdade não é um ser espiritual. Jesus não foi tentado por um ser espiritual de acordo com o sistema religioso acredita, tá bom? Então, ou seja, se Jesus foi tentado por um ser espiritual, a Bíblia entraria em contradição. Por quê? Porque lá em Tiago 1,13 está escrito assim em Tiago 1,13. Olha o que está escrito em Tiago 1,13. Está escrito assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, meus amados, em Tiago 1,13 fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus ele não pode ser tentado por o mal, como diz um sistema religioso que aquele ser espiritual, um diabo, um satanás, tentou Jesus ali, a Bíblia entraria em contradição. Mas como eu acredito que a Bíblia não entra em contradição, mas quem entra em contradição são aquelas pessoas tendenciosas, aquelas pessoas que agem de má fé, que não quer que você saiba a verdade, tá? Então essas pessoas escondem de você esse tipo de verdade que eu vou falar aqui. Por quê? Esse tipo de verdade, tá? A qual eu estou falando aqui, esse tipo de verdade liberta o povo da escravidão, liberta as ovelhas de Deus da prisão que o sistema religioso coloca na mente das pessoas. Então, ou seja, se Tiago 1,13 fala que Deus não pode ser tentado pelo mal, então quem seria este diabo que estaria tentando o próprio Deus revestido em carne ali no deserto? Então vamos lá. Se de fato e de verdade está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal, e de fato e de verdade é claro que ele não pode ser tentado pelo mal, tá? Eu acredito desta maneira, tá? Então qual que foi a tentação de Jesus ali? Jesus, quando terminou ali o seu jejum, de imediato ele teve fome. Então, ou seja, a tentação de Jesus ali, Jesus estava passando por uma natureza humana. Jesus estava sendo tentado na sua natureza humana, na sua carne. Tá? Qual que era a tentação de imediato? Era a fome, era fazer com que ele viesse a fazer a vontade da carne, a satisfazer a vontade da carne, que era a fome. Ele, como Deus revestido em carne, tá? Ele como um ser humano, que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, tá? Então, ou seja, ele sendo 100% homem, ele sentiu fome, normal de todo ser humano. Então, ou seja, como está escrito, tá, que o primeiro homem, tá, ele era da terra, ele era terreno, se referindo a Adão, e o segundo homem, se referindo a Jesus de Nazaré, ele era espírito vivificante. Então, esse segundo homem, sendo espírito vivificante, ele não veio para fazer a vontade da carne. Então, ou seja, Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai.
Tá entendendo? Então, ou seja, meus amados, Jesus ele não foi tentado ali por um ser espiritual a qual o sistema religioso fala. Jesus ele estava sendo tentado na sua carne. Jesus estava sendo tentado na sua natureza humana. Então ele, num arrebatamento de sentidos ali, ele como sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus revestido em carne, ele veio à mente dele que ele poderia sim ter transformado sim aquela pedra em pão. Mas ele não estava ali, ele não veio a este mundo para fazer a vontade da carne, como foi Adão, porque Adão era terreno, Adão era da terra. Jesus não, o segundo Adão, que é conhecido na Bíblia, Jesus é conhecido como o segundo Adão. Esse segundo Adão, ele é espírito vivificante. Este não veio para fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Pai. Então Jesus, meus amados, ele não estava sendo tentado por um ser espiritual a qual o sistema religioso fala. Jesus estava sendo tentado na sua natureza humana. Jesus estava sendo tentado na sua carne. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, cada um é tentado naquilo que o atrai. As pessoas, tá? Ela está escrito lá em Tiago 1,14, que fala assim, olha só, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo. Então, ou seja, cada um é tentado pelo que atrai. Jesus estava sendo tentado naquele momento pela fome, para satisfazer a vontade da carne. Jesus estava tendo uma luta, tá? Ali era uma luta entre espírito e carne. Jesus ele estava sendo tentado na sua natureza humana. Jesus estava sendo tentado na sua carne, tá bom? Então, meus amados, para que você entenda melhor, tá? Lá em Gálatas 5,17, fala que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Estes dois se opõem para que você não venha fazer aquilo que deseja fazer, ok? Então, ou seja, Jesus ele sendo revestido em carne, tá? Ou seja, lá em Hebreus 2,14 fala que assim como os filhos se revestiram de carne, ele também, se referindo a Jesus de Nazaré, se revestiu em carne e participou das mesmas coisas. Então, ou seja, Jesus sentia desejos, Jesus sentiu fome, como ele sentiu quando terminou o jejum. Jesus também sangrava, assim como ele sangrou quando recebeu a coroa de espinho e aqueles pregos em suas mãos. Então, ou seja, Jesus ele era 100% homem. Então, ele participou das mesmas coisas que eu e você participamos, ou seja, desejos, emoções, frio, fome. Então, ele era 100% homem. Jesus ele estava sendo tentado na sua natureza humana, na sua carne, tá? Então, ou seja, meus amados, de acordo com Gálatas 5,17, está escrito que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, estes se opõem um ao outro. Então, Jesus, ele sendo Deus, né, ele sendo espírito, porque lá em 1 João 3,4 fala que Deus é espírito. Então, ou seja, aquele espírito se revestiu em uma carne, tá? Revestiu-se nisso aqui, e aqui ele foi tentado na sua natureza humana. Então, Jesus naquele momento no deserto, ele estava sendo tentado na sua natureza humana. Jesus estava sendo tentado na sua carne, tá bom? Ali era uma luta entre espírito e carne, tá? Não era uma luta entre um espírito e demônio, espírito e Satanás, não. A Bíblia é muito clara em Gálatas 5,17, que há uma luta constante entre espírito, tá, e carne. Não é uma luta entre espírito e demônio, tá? Porque esse tipo de coisa aí é para aprisionar aqueles que não têm o conhecimento nas escrituras, tá bom? Muitos dos que se dizem pastores sabem dessa verdade, mas não cabe a eles passar esse tipo de verdade, porque esse tipo de verdade liberta as pessoas de um sistema religioso. E uma vez esse sistema religioso passando essas verdades, o que vai cair? As suas arrecadações. Infelizmente, é a mais pura verdade. Então, meus amados, a luta ali de Jesus ali não era com o ser espiritual. A luta de Jesus era com a sua própria carne. Jesus estava lutando contra a sua própria carne,
quanto está escrito em Gálatas 5,17, que há uma luta entre espírito e carne, tá bom? Agora, no versículo 5 e 7, tá? Fala assim no versículo 5 e 7 de Lucas 4. Está escrito assim, olha só. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um momento de tempo todos os reinos do mundo. E o diabo disse-lhe: dar-te-ei todos este poder e sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Agora, meus amados, não foi entregue nada a um ser espiritual conhecido como diabo ou Satanás. Não foi entregue nada para esse tipo de coisa. Tudo que foi feito foi entregue apenas para o Filho de Deus. Olha Mateus 11, 27, que está escrito em Mateus, tá? 11, 27. Eu vou te mostrar para quem foi entregue todas as coisas. Todas as coisas desse mundo foi entregue para o Filho e não para um ser espiritual que o sistema religioso fala que é demônio. Olha o que está escrito aí em Mateus 11, 27. Preste muita atenção nisso aí, tá? Para que você entenda. Olha só. Mateus 11, 27, para que você tenha aí este perfeito entendimento, tá bom? Vou te mostrar aqui em Mateus 11, 27, para que você entenda aí. Vou demorar um pouquinho aqui, porque aqui é ao vivo, né? E eu estou aqui com um computador, estou também aqui com a Bíblia aqui, mas eu vou procurar aqui no computador para que você entenda. Mateus 11, 27, tá bom? Olha o que está escrito aí em Mateus, vou ler na Bíblia mesmo. Olha só o que está escrito em Mateus 11, 27. Vou te provar, mostrar na Bíblia para quem foi entregue todas as coisas, tá bom? Disse Jesus disse assim: todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Tá vendo? Então, ou seja, o próprio Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele disse que todas as coisas que foram criadas foram entregues pelo Pai. Então, meus amados, não foi nada entregue aqui para um ser espiritual a qual o sistema religioso fala. Tudo foi criado por ele e para ele. João 1,3. Tá? E aqui em Mateus 11, 27 fala que todas as coisas me foram entregue. Então tudo foi entregue a Deus. Então, ou seja, aqui era Jesus, tá em um arrebatamento de sentidos ali, tá? Ele sendo filho de Deus, ele passou por um momento de tempo, né, de pensamento, essas coisas na cabeça dele. Claro, depois de 40 dias ali sem comer nada, a pessoa passa a ter alucinações, a pessoa passa a ter visões, entendeu? Então, ou seja, mas Jesus, ele não foi tentado por um ser espiritual. Jesus estava sendo tentado na sua natureza humana e não por um ser espiritual, a qual diz o sistema religioso, ok? Então, no versículo 9, Jesus citou o Salmo 91. Olha o que está escrito no 9 aí. Está escrito assim: e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo esse poder, né? Então, ou seja, Jesus, ele respondeu no 9, ele disse assim: e levou também o diabo, né? Levou ele a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui acima, daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Então, ou seja, Jesus, ele citou aqui o Salmo 91, meus amados. Por que Jesus, ele citou o Salmo 91 aqui, tá? Este salmo, ele foi escrito, tá, por Moisés, tá? Jesus, ele citou esta passagem desse salmo aqui porque era para aqueles que depositam a sua fé no Criador. Então, quem deposita sua fé em Cristo sabe que o socorro de imediato vem, tá bom? Então, Jesus citou o Salmo 91, tá? E este salmo, ele foi cantado no deserto após a fuga do israelita no Egito, tá bom? Então, ou seja, Jesus, ele foi tentado pela sua natureza humana e não pelo um ser espiritual, como diz o sistema religioso, tá bom? Então, amados, em Tiago 1,4 fala assim, que o homem só é tentado naquilo que o atrai. Jesus, então, sendo 100% homem,
naquele momento ele estava sendo tentado pelo que atraía ele naquele momento, que era a sua fome. Então, ele sendo 100% homem, no seu pensamento humano, ele imaginou que como filho, naquele momento de tempo, que poderia sim transformar, veio um sentido, um pensamento, é como que se você conversasse com você mesmo. Pronto, vamos fazer aqui uma comparação. Você está com raiva de alguém e você começa a conversar com você mesmo. Eu vou fazer e vou acontecer isso, que isso não pode ficar assim. É você conversando com você mesmo. Então Jesus, naquele momento ali, ele se deparou com esse tipo de pensamento. Então ali era o próprio Jesus combatendo com ele mesmo, por ele ser o filho do Criador, ele com todo o poder que tem o próprio Criador, né, que com o poder da sua palavra ele fez céus e terra. Então, por que não poderia ter transformado aquela pedra em pão? Claro que poderia. Então, passou isso na mente de Jesus. Mas Jesus, ele não foi tentado por um ser espiritual. Jesus estava sendo tentado na sua carne, na sua natureza humana, tá bom? Então, ou seja, meus amados, para que você entenda, vamos dar uma ida aqui, tá? Eu já citei o versículo, né, que é Gálatas 5:17, mas vamos dar uma ida lá para que você tenha aí esse perfeito entendimento. Olha o que diz aí Gálatas 5:17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, a Bíblia é muito clara. A luta é entre espírito e carne. Não é a luta entre espírito e um ser espiritual. A Bíblia não fala que você luta contra o demônio, contra um ser espiritual. A Bíblia é muito clara que nós temos que lutar contra a carne. A nossa luta aqui é contra a carne. Existe uma luta aqui que é entre espírito e carne. E é o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Jesus, ele estava sendo tentado na sua natureza humana e ele estava sendo lutando ali o seu espírito, né? Como está escrito lá em 1 João 3,4, fala que Deus é espírito. Então o próprio Espírito de Deus revestido naquela carne estava lutando contra a carne para não fazer o que a carne queria, que era. Por quê? Porque uma vez o pecado ali consumado se tornaria pecado, porque Jesus então estaria desobedecendo, porque 1 João 3,4 fala que pecado também é transgressão de lei. O que é transgressão de lei? É desobediência a uma ordem direta do próprio Deus. Então, eu quero que você entenda que Jesus estava sendo tentado na sua natureza humana e não pelo ser espiritual, como diz o sistema religioso. Mas por que eles não passam esse tipo de verdade? Porque esse tipo de verdade liberta as ovelhas. Esse tipo de verdade tira as ovelhas das autoridades daqueles que se dizem pastor. Esse tipo de palavra mostra, joga a pessoa para o evangelho do Cristo ressuscitado e não para a autoridade e doutrinas de homem. Esse tipo de verdade faz com que templos religiosos se esvazeiam. E para esse tipo de pessoas que não passam esse tipo de verdade, para eles não é bom que as pessoas conheçam essa verdade, porque uma vez liberto, né, então eles deixam de arrecadar. Infelizmente essa é a mais pura verdade. Eu passei muito tempo no sistema religioso e sei como funcionam essas engrenagens, tá bom? Então, se cumpriu a palavra de João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amados, como está escrito em Tiago 1,13, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, né, então Deus, ele não estava sendo tentado por uma criatura, por um ser espiritual. Jesus, ele estava sendo tentado pela sua natureza humana, pela sua carne, tá bom? Então, essa é a mais pura verdade que o sistema religioso não quer que você saiba. E fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.